medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero orar pela tua vida e quero levantar um clamor. Quero, nesse momento, louvar a Deus por esta palavra em oração, mas eu quero orar pela tua vida que está nos ouvindo agora. Feche teus olhos comigo, se puderes, em nome de Jesus. Meu Pai, estamos na tua presença e acreditamos no poder da tua palavra. Entendemos que a tua palavra, Senhor, ela é eficaz. E eu sei, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo neste momento serão abençoadas, atingidas, transformadas pela ação do poder da tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor conhece de forma ímpar, peculiar, a vida de cada um que está nos ouvindo. E eu sei que o Senhor tratará de forma especial a vida dessas pessoas. Porque de forma, ó Pai, intrapessoal, cada um tem passado um problema diferente, Senhor. Diante deste mar da vida, diante das tempestades que têm se levantado, independente dessa pandemia. E tu sabes disso, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus. Age em favor dos teus filhos, assim como o Senhor agiu naquele dia, andando por sobre as águas, acalmando a tempestade, entrando no barco. Ó Pai, eu sei que hoje é dia de milagre, esta noite será, Senhor, uma noite, Senhor, aonde a tua palavra entrará aonde ninguém mais poderá. E o milagre será manifesto para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tiver aquele fundo musical, eu agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria que você me acompanhasse no raciocínio dessa palavra, no que ela trata e vai tratar, de uma forma muito contemporânea. Eu não quero falar com palavras que não tragam entendimento, clareza daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Mas eu quero que você entenda de forma bem clara, bem objetiva, aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus, sabe, tem a dispensar nesta noite. Ele conhece os teus dilemas, as tuas dores, os teus sofrimentos. Ele sabe o que você tem passado de forma profunda, no âmago da tua alma. Aonde tua mãe, teu pai, teu esposo, esposa, teus filhos, quem está perto de você não consegue entender e enxergar. Na profundidade que somente Deus é quem consegue ver, ouvir. Porque o teu silêncio não é ouvido por ninguém, mas o Senhor consegue ouvir o silêncio e nesse silêncio escutar a tua alma. E muitas vezes a tua alma dá gritos muito maiores do que as palavras podem trazer. O teu silêncio tem pedido socorro a Deus. O teu silêncio tem clamado, tem suplicado, tem, sabe, implorado ao Senhor que Ele venha ao teu favor, ao teu socorro. Mesmo sem você perceber, sem estar de joelhos em momentos de oração, mas você tem falado com Deus nas tuas atividades diárias, nas tuas labutas do dia a dia. E você tem pedido a Deus socorro. Quando a tua alma lembra-se do estado em que você está e de repente percebe que nada aparentemente mudou. Sabe, que tudo está ali de forma sufocante, de forma, sabe, aterradora, que parece que vai sucumbir a tua vida, que parece que vai causar um transtorno tão grande que
tudo que está de pé vai cair. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está contigo. E que tenha calma, tenha paciência. Sabe, Deus ele está indo ao teu encontro. E quando eu falo de estar indo ao encontro, não quero dizer que ele não esteja já. Ele está. Mas o que está indo ao teu encontro é tudo aquilo que ele preparou para a tua vida. Não está aos teus pés, está do outro lado da margem. E você tem que entender que se ele abrir agora este mar que está diante de você, dos teus pés para o outro lado, você vai se projetar porque você quer se antecipar aquilo que Deus tem preparado. É por isso que está do outro lado, e ele está abrindo de lá, do outro lado, aos teus pés. Para que quando você comece a andar naquilo que ele já preparou, ande com segurança, firme, sem medo, sem receio, sem preocupações. Deus está contigo. Tenha certeza disso. Ele é teu provedor, teu ajudador, teu amigo, teu companheiro, conselheiro. Ele quer ouvir os teus segredos, ele quer ouvir os teus desabafos, ele quer ouvir. E quando eu falo de ouvir, eu não estou desfazendo daquilo que eu já falei que ele ouve. Ele ouve o teu silêncio, ele ouve o gemido da tua alma, mas ele quer ouvir as tuas palavras, ele quer ouvir, sabe, o teu diálogo. Muitas vezes você conversa melhor com alguém que está do seu lado, mas não consegue falar com Deus como amigo, como alguém que está perto, como apacentador da tua alma, como Senhor da tua vida. Eu quero entrar aqui no contexto mais aprofundadamente e eu quero começar a mostrar para vocês que Jesus despede os discípulos não para o perigo iminente. Ele não despede os discípulos para o meio de uma tempestade. Ele despede os discípulos para que eles chegassem ao outro lado, se antecipassem. Embora o mesmo Jesus sabia que haveria ali uma tempestade que iria segurá-los, que iria tentar, de alguma forma, retê-los. Mas ele despede mesmo assim. Existem situações na tua vida que o Senhor já despediu você para que você começasse a entrar em caminhos como peregrino diante de situações que parecem obscuras, sabe, ao teu entendimento. Você não está entendendo, você não está conseguindo ter clareza daquilo que Deus está propondo para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. E isso, muitas vezes, causa ansiedade, causa insegurança, medo, compulsividades de uma forma generalizada. Existem pessoas que conseguem se deprimir por achar que não tem uma saída, por não estar entendendo, por muitas vezes projetar o fim, quando na realidade só é o começo de Deus. Projetar que tudo acabou, quando na realidade Deus está construindo, reformando, refazendo, restituindo algo novo na tua vida. Nada se encerra do jeito que você está pensando. A palavra de Deus diz que o final com Deus é melhor do que todo começo. Então nada está no fim. E se você acha que é o fim, entenda, é o começo daquilo que Ele tem proposto para a tua vida. Porque o melhor de Deus ainda na ação da esfera deste evangelho, na esfera espiritual, na ação cosmocêntrica de Deus, ainda está por vir. Você tem que entender que Deus não está limitado ao teu alcance. Ele não está caminhando nos teus passos. Ele não está movido pelos teus pensamentos. Ele não está entrando em caminhos que você está... Não, ele disse, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos, mas ele lança uma palavra de promessa, ele disse, olha, assim como a neve e a chuva caem do céu e não volta da onde veio, mas antes rega a terra para fecundá-la, assim a minha palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes prospera naquilo para qual a enviei. Entenda, Deus fará brotar e nascer aonde não tem, aonde não existe, esta terra seca da tua vida, que tu acha uma área improdutiva, que acha, você já deixou até de lado, você está buscando outros horizontes, você acha que não tem mais jeito. Deus está dizendo o seguinte, a minha palavra entra onde homem e ninguém pode entrar, e rega aquilo que alguém toma como esquecido, impossível, inviável.
e faz fecundar, Deus está dizendo que haverá fecundação na tua vida, na tua existência. E isso trará resultados de Deus para a tua vida. Aquilo que foi plantado sobre a tua vida, as promessas, a vontade de Deus, que muitas vezes é ignorada, irá fecundar sobre a tua vida, irá crescer. No meio da tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, na tua vida social, na tua vida conjugal, sentimental. Essa frustração, este medo que tenta acuar você, que faz com que você não avance, essa tempestade que não está fora, não é visível, mas está dentro de você, teus traumas, medos, que levantam-se como barreiras, como muralhas, como obstáculos. Ei, deixa eu declarar para a tua vida, o mesmo Jesus que despediu os discípulos para que chegassem do outro lado, é o mesmo. Você não está desamparado, não está só. E Ele te colocou em um caminho que Ele mesmo tem domínio sobre esse caminho. Você tem que entender que o que Deus tem e quer na sua vida é maior, é melhor. Sabe, está dentro de um alcance, de uma dimensão muito maior do que é que você está vivendo. Você está se preocupando com coisas que são comuns, que são, sabe, do teu cotidiano, que faz parte da tua vida comum. E o que Deus tem para você está dentro de um âmbito sobrenatural. Acredite nisso. A palavra declara que eles foram dispensados por Jesus, mas não para morrerem, não para serem esmagados por uma tempestade, não para terem o barco afundado no meio daquela tempestade. Não para perder. Eles iam chegar do outro lado. E a Bíblia diz que o Senhor escuta de longe, no meio da oração que ele fazia, já de madrugada, o grito, o alarido dos discípulos, que estavam quase indo a pique, quase morrendo. E a Bíblia relata que ouvindo eles de longe, mesmo distante, significa dizer, eu quero falar de forma muito simplória, mas para que você possa entender, Jesus está te ouvindo no meio dessa tempestade. A tua voz não se confunde no meio dos gritos, no meio do barulho do vento, do mar, no meio de tudo isso que está acontecendo. Ele sabe quem é você, ele te conhece pelo timbre da tua voz. O timbre da tua voz, como a tua impressão digital, é único. Eu quero que você entenda que quando você levanta as mãos, você toca nos céus. Porque existe entre nós um céu atmosférico, mas que faz parte deste céu em que Deus habita e se revela. Existe um céu cósmico e um céu de glória. Mas quando você levanta a mão, você, sabe, é logo identificado pelos céus, porque a tua impressão digital é única. Mas pastor, eu não tenho forças para levantar a mão. O gemido da tua alma, o timbre da tua voz é único diante de todas as vozes que estão ecoando agora neste planeta. E Deus consegue identificar a tua voz no meio desta tempestade. E essa identidade traz a alusão de que Ele sabe quem você é e como está a tua vida. E eu quero declarar que não vai ficar desse jeito que está. Jesus prontamente levanta-se, imediatamente, e vai até os discípulos e começa a andar por sobre as águas. Quando chegam a distância que os discípulos conseguem enxergar que há alguém vindo, eles começam a ficar atônitos, gritando com medo, apavorados. Por quê? Porque eles eram cercados de crentices, de ilusões, de ideias, de conceitos religiosos, de costumes de época, de falações, sabe, daquilo que muitas vezes alguém diz com tanta veracidade e tantas vezes repetidas que se tornam a verdade, mesmo sendo engano, mesmo sendo a mentira. A verdade plena e absoluta é a Bíblia, fora dela tudo é tese, tudo é ideia, tudo é mentira, tudo é engano. Mas se alguém fala e fala pautado naquilo que está aqui, apegue-se. Mas se estiver fora deste contexto espiritual, não se assombre, não tema, não se preocupe. Deus está
com você. Você não precisa enxergar, e se o que você está enxergando ainda não entende como ação de Deus, entenda, não se apavore. Deus está no controle desta causa, no controle da tua vida, da tua existência. Há uma saída, um acesso, uma porta. Ainda há situações que você não viveram de benefício para a tua vida. Ainda há portas que vão se abrir, oportunidades que vão ser vividas por você. Ainda há no celeiro de Deus situações, bens, benefícios guardados para a tua existência. Aleluia, Deus, eu creio. Aleluias. Bendito é teu nome, Deus. E os discípulos com medo disseram que era um fantasma, porque acreditaram que era. Porque era aquilo que eles estavam enxergando. Eles estavam já apavorados com a tempestade. Eles já estavam com medo de ir a pique, de afundar. Já tinham se entregado à situação, ou seja, não há mais o que fazer. Nós já tentamos e agora está vindo o quê? Um fantasma por cima das águas. O que será de nós? E Jesus prontamente, aleluia. Jesus, imediatamente, o versículo 27 diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias, recebe essa palavra. Glória a Jesus. Jesus está declarando para a tua vida, dizendo: ei, essa tempestade, essa situação, esta causa, estes problemas que parecem ser grandes, que parece que vão sucumbir a tua vida, que parece que vai destruir, desfazer, essa situação que não muda, escute, Ele está na situação e está vindo ao teu favor com vitória. E eu quero que você escute essa palavra, feche teus olhos e escuta Jesus dizendo para você: ei, não tenha medo, tenha bom ânimo, sou eu mesmo. Glória a Deus. Aleluias! Não tenha medo. Aleluia, Deus. Tenha bom ânimo. Deus, tu és fiel. Tenha bom ânimo. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Eu sei que a amargura da tua alma, as aflições são muitas, mas traga à memória aquilo que vai e que te traz esperança. Glória a Deus. Porque a causa de você não ser consumido são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Bata no seu peito e diga: minha alma contenha-se, você tem um Deus. Glória a Deus. Aleluias! Um Deus que cuida de você, que toma conta da sua vida. Minha alma se aquete dentro de mim. Glória a Deus. Oh, aleluias! Deus está cuidando de tudo. Eu creio. Tudo está no controle dele. Aleluia. Aleluias! Louvado. Isaías capítulo 41, versículo 13, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo por tua mão direita. Aleluias. E te digo: não tenha medo, porque eu te ajudo. Não tenha medo, não se apavore. Deus está com você. Ele está chegando bem pertinho. E Pedro grita dizendo: se és tu, manda que eu vá. E Jesus prontamente diz para ele: vem. E ele começa a andar por sobre as águas. Chegando perto de Jesus, ele começa a sucumbir, a afundar. Deixa eu trazer essa palavra reveladora para a tua vida. O barco é a tua zona de conforto, é aquilo que você conhece, é aquilo que te deixa por cima das águas, é aquilo que gera na tua alma segurança. O teu barco que você construiu, sabe, é a tua área, como já falei, a tua zona de conforto, tua guarita, tua segurança. Mas Pedro declara: se és tu, manda que eu vá. E a primeira coisa que Jesus faz é tirar Pedro da zona de conforto dele. Porque o evangelho é zona de atrito, não de conforto, pastora. E Jesus diz para Pedro: vem. E o interessante é que Jesus vem andando por cima das águas, mas a tempestade permanece lá. Jesus manda Pedro sair do barco, mas a tempestade permanece lá.
E Pedro, quando vai chegando, interessante que quando Pedro vai chegando perto de Jesus, em vez de ele permanecer de pé, ele faz o quê? Ele afunda. Ora, distante de Jesus, ele começa a andar, mas quando chega próximo de Cristo, ele afunda. Ele se apavora. Eu quero te dizer o seguinte: ou longe dele ou perto dele, a tua estatura é a mesma. Porque Senhor é Ele, dono é Ele, absoluto e soberano é Ele. Estar perto dele não te dá méritos, pelo contrário, ele vai continuar te olhando, como ele disse a Pedro, homem de pequena fé. É isso que somos, homem de pequena fé. Estando longe ou perto, estando orando ou não, estando em comunhão ou não, todos são homens de pequena fé. Porque a ação que move a vitória está em Deus. Andar por cima das águas não me condiciona o resultado. Mostra a mim que eu não posso. Quem pode é quem? Deus. Porque Pedro só foi porque quem mandou ele ir? Jesus. Entenda, você já está, você acha que ainda está no barco, mas não está mais. Você já está andando por cima das águas. Mas quem te mandou andar pode te manter em cima do que ele quiser. Quem te deu ordem manda em tudo e te mantém onde ele quiser manter. Ele não só te mantém no barco, ele te mantém no meio da tempestade, por cima das águas, e nada vai submergir, nada vai sufocar, sucumbir a tua vida. Porque quem manda é quem chama, quem manda é Jesus. Amém. Aleluias. E Jesus, quando Pedro chega pertinho, pastora, Pedro pede socorro porque vai afundando. Pertinho de quem? De Jesus. Interessante, ele deveria ter mais força. Interessante. Tem gente que acha, entre na oração, busque porque você precisa. Ore porque você precisa de comunhão. Mas isso não lhe dá o direito de se sentir o super-homem, de achar que você é inabalável, que você pode tudo, que nada vai lhe atingir. Pedro, quando chegou perto de Jesus, foi atingido pelo que estava ao seu redor e foi o que afundando, mesmo estando pertinho do mestre. Tão perto que a Bíblia diz que Jesus o alcançou com a mão, então estava perto, digamos que aos pés do mestre, e estando bem de frente a Jesus, ele consegue enxergar o que está ao seu redor. Compreenda, independe de onde você está e como você está, a tua vitória vem dele. É ele quem vai dar, é ele quem vai fazer. Romanos capítulo 9 diz: não depende de quem corre ou de quem fica parado. Eu abençoo a quem eu quiser abençoar. Ele é. E Jesus pega na mão de Pedro e o levanta. E tendo levantado, olhou para ele e volta com ele para o barco. E quando Jesus entra no barco, tudo se fez o quê? Bonança. Pedro só veio porque Jesus chamou. Pedro só voltou porque Jesus voltou com ele. Pedro só entra no barco novamente porque Jesus entrou com ele no barco. Jesus poderia ter feito como fez antes: cala-te, mar, aquieta-te, vento. Mas sabe por que ele não falou pela segunda vez, pastora? Porque Jesus só fala uma vez. Salmo 62, verso que? 11. Uma coisa disse Deus. 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Para um homem, muitas vezes Deus tem que falar 2, 3, 4, 5 vezes, e o homem ainda fica pedindo confirmação e querendo entender que é Deus. Para a natureza, para a força ativa da natureza, Deus fala uma vez só. Porque ele não falou a segunda vez para o mar e para a tempestade? Porque ele já havia falado. Foi o que ele fez? Ele só fez colocar o pé dentro do barco e tudo se fez o que? Em bonança. Escute. Quem está te atingindo conhece a voz do teu Deus e sabe quem ele é. Jesus já te pegou, e eu quero profetizar pela mão como pegou a Pedro. Levante-se do estado em que você está. O Senhor te colocará novamente no barco. Nada está perdido. Nada está perdido em nome de Jesus. Há saída, há resultado, há Deus nesta causa. Aleluia! Glória ao nome de Jesus.
haverá bonança. E não é eu que estou falando com palavras minhas, não. É a palavra de Deus que garante que aonde Jesus chega, pode ser que a tempestade permaneça do mesmo jeito. Aparentemente nada mudou. Você é crente, serve a Deus e parece que tudo está emboloado, está diferente de ponta cabeça. Mas eu quero declarar para a tua vida em nome de Jesus: se você ainda está de pé mesmo no meio da tempestade, significa dizer que Jesus está no meio dela também. E é por isso que você ainda não afundou nem foi engolido. A tempestade está gritando, o mar está gritando, todos estão gritando, todos estão atônitos. E talvez quem ficou no barco está olhando para você afundando e está dizendo: está vendo? Eu avisei que não daria certo. Quem viu você saindo do barco, talvez olhou e disse assim: olha para aí, eu acreditava nele, mas quando viu você afundando lá embaixo, está olhando e dizendo assim: ei, eu não disse a tu que não dava certo, que Pedro não ia conseguir, mas Jesus está lá. Entenda, não vai encerrar como você está pensando, nem como alguém está declarando. Jesus está no meio da tempestade e é por isso que você ainda está vivo. Glória a Deus. Aleluias. Haverá abundância. Amém, eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais.